porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, hoje vou estar à conversa com a Catarina Beato. A Catarina estudou economia, foi jornalista e responsável de comunicação, publicou vários livros e hoje, como coach certificada, é mentora de relações, apoiando pessoas a solo ou casais a encontrarem a sua história de amor mais feliz. Neste episódio vamos falar sobre traição. Fica, vais gostar. Olá Catarina. Olá, Mafalda. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Muito obrigada eu pelo convite, porque acho que é um tema e uma temática abrangente, de facto muito, muito importante e ainda mais inserido nesta questão dos relacionamentos onde eu trabalho, mais importante ainda. Sim, é muitas vezes também o princípio depois de uma nova vida que leva à procura também de novos relacionamentos, muitas vezes já marcados pelos anteriores, não é? Eu acho que sim, eu acho que é um dos principais motivadores são os recomeços e eu acredito profundamente no potencial dos recomeços. Sim. Quão importante é para um bom recomeço um bom final? Assim, um bom final é fundamental, mesmo num processo, ou seja, um processo muito individual do eu. Eu acho que um luto, um luto bem feito, é fundamental para qualquer outra coisa, seja para um recomeço com a mesma pessoa, seja para um recomeço de vida com uma outra pessoa, seja para um recomeço de vida, ponto. Não é? Eu, enquanto pessoa, com a minha bagagem, com aquilo que trago de uma relação, é fundamental fazermos um bom luto. E de facto, nós somos uma sociedade muito caracterizada exatamente pelo contrário, que são os lutos feitos à pressa, muito quase naquela ansiedade do não sofrer, e então, em vez de fazermos aquilo, né, que se chama a gestão, ou podermos arrumar bem a casa, tentamos passar as coisas ali para debaixo do tapete, ou enfeitá-la com uma coisa colorida qualquer que nos faz acreditar que já está tudo arrumadinho. E depois, naturalmente, essas sujeiras, essas porcarias vão vir ao de cima noutra altura. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que um luto bem feito, um fim organizado, é a base fundamental de um bom recomeço. É assim mais ou menos como agarrares numa casa que ruiu e queres construir outra em cima sem limpar o terreno, sem ver se a estrutura ficou danificada, e portanto sim, é fundamental. Sim. Às vezes também, além dessas estratégias do correr depressa e não ter que lidar com as coisas, não é? Ou querer embelezá-las muito depressa, não fazer essa limpeza, também há uma outra estratégia que eu costumo assistir, que é o fingir que não está lá nada. E sabes que eu apanho uma coisa que também me choca muito e com a qual eu trabalhei na minha história e que convido sempre as pessoas a trabalharem, que é como é que nós de repente fazemos o processo contrário às histórias das princesas, não é? Que é como é que transformamos os príncipes em sapos, que é principalmente quando há filhos, e como é que tu em algum momento fizeste aquele filho. Uhum. E, portanto, eu costumo fazer sempre um parênteses, que é vamos excluir as relações que não são saudáveis e que estamos a falar de relações abusivas ou tóxicas, porque estas regras não se aplicam, mas numa relação em que tu viveste uma história, em algum momento fizeste aquele filho. Ou escolheste ter aquele filho, ou escolheste, se estivesse a falar de uma adoção era uma escolha, se estivesse a falar de um filho de barriga, fizeste-o. E, portanto, em algum momento aquele sapo foi um príncipe. E tu não podes passar de um estado, não é? Em que gostaste, em que te esforçaste, às vezes até com a sensação que te esforçaste mais do que devias, para aquela sensação de que a outra pessoa é odiosa, sabes? Como se de repente todos os teus ódios deixassem de ser um projeto que ruiu para serem alguém que falhou em tudo. Yeah. Projetas completamente a tua raiva, ou finges que nada aconteceu, ou então tornas aquela pessoa quase o foco de todos os teus ódios, todas as tuas frustrações, principalmente. Sim.
Olha, eu tenho refletido um bocado ultimamente sobre esse tipo de processo e parece-me que tanto um como o outro, tanto fazermos dos homens príncipes como fazermos dos homens sapos, ambos os processos são os dois lados da mesma moeda de desumanizarmos as pessoas, não é? Porque também quando os estamos a tornar uns príncipes, também estamos a tirar-lhes a humanidade, que na E assim realidade. ficamos a meio caminho andado para uma grande desilusão, não é? Claro, claro, até porque estamos a construir sobre aquela pessoa uma imagem que não é a realidade nem a humanidade dela, não é? Estamos a pôr a pessoa também com atributos que não são os seus, com aqueles que são Sim, imaginados ou que com expectativas que vamos muita criando. expectativa, muitas ilusões românticas, Uhum, em que projetas sempre na outra pessoa a questão de como se a outra pessoa ganhasse uma responsabilidade em tapar todos os teus buracos. Isto é quase metafórico e real, não é? Mas de facto, aquela pessoa passa a ter a responsabilidade de te tornar feliz. uhum, E se nem nós podemos tomar essa responsabilidade para nós, no sentido que a vida vai nos dar circunstâncias em que nós vamos ter que ser uns dias mais felizes e outros não, até infelizes, não é? Quanto mais tu passares essa responsabilidade a alguém. Né? E sim, sem dúvida, eu acho que tanto. Assim, as duas coisas baseiam-se em ilusões, não é? Em expectativas frustradas, em que tu, primeiro, romantizas, não é? E acabas por criar uma ilusão em que aquela pessoa te vai dar tudo, em que vais ser uhum. permanentemente feliz. Esta é uma das coisas com a qual eu mais trabalho, que é a ilusão de que uma relação é permanentemente feliz, que ao problema que existe numa relação, nós questionamos de imediato a relação em vez de fazermos um balanço e percebermos o que é que também da nossa parte podemos melhorar. E depois o sapo, não é? Que é de odiar. Portanto, não tenho, acho que concordo a Sim, sim, 100% contigo. sim. Nós temos muita mania de que, lá está, eu acho que nós temos algumas coisas na vida, eu costumo dizer que nas mulheres, e não gosto de generalizações, mas vamos assim, às vezes recorremos a algumas, eu costumo dizer que as mulheres é entre ficarem mais magras 5 quilos ou arranjarem um namorado, todos os seus problemas se resolveriam nessas duas coisas. Nenhuma nem outra. Nenhuma coisa nem outra resolvem as nossas dores. Talvez uma coisa ou outra trocássemos assim por um bom período de terapia, talvez. Agora, nem um novo namorado, nem menos 5 quilos. Uhum, sim, sim. Mais uma vez está-se nas coisas das expectativas irrealistas sobre o que são as nossas reais necessidades e as nossas reais possibilidades de estar bem. Uhum. Falta, eu acho que há aqui muita falta, também temos muita falta de autoconsciência, de inteligência emocional também, relacional. Acho que falta-nos aqui um bocadinho disso. As histórias que falaste aí do sapo e do príncipe não nos ajudaram nada, convenhamos. Não somos os únicos culpados, com certeza, mas não nos ajudaram Não, nada. nos deram de certeza. Mas também muita, tu dizias isso, muita falta de noção. São poucas as pessoas que têm noção de quem são, ou seja, quais são as minhas necessidades. Quando eu vou para uma relação, o que é que eu preciso de saciar nela? Ou será que eu estou a levar todas as minhas necessidades para a relação? Quais são os outros lugares da minha vida em que eu procuro uma resposta às minhas necessidades? Mas para procurar em que lugar, nós temos que saber primeiro de tudo quais são. E se eu preciso dormir 8 horas, outras pessoas precisam dormir 10, outras precisam dormir 4. Há quem precise de socializar em grandes grupos, outras pessoas a quem basta ter uma ou duas amigas. Há pessoas que precisam de conversar mais, outras menos. Eu preciso, por exemplo, de muita segurança, de alguém que me transmita imensa segurança. Outras pessoas vivem muito bem sem essa questão da segurança, mas precisam, por exemplo, de adrenalina, de aventura, de coisas que lhe tragam. Mas para isto é preciso saber quais são as nossas necessidades. E de facto, nós damos pouca hipótese aos nossos filhos, às vezes, descobrirem quais são as suas necessidades. E agora estava-me a lembrar, porque ontem tive uma pequenina uma discussão com a minha mãe, que é sempre a mesma, que é aquele momento em que tu entras, e depois isto levamos para a vida toda, que é aquele momento em que entras com a miúda em casa e a minha filha diz: Eu quero tirar o casaco. E eu digo: Mas não tens frio, filha? Não. Então tira. E a minha mãe diz: Mas está frio. E eu pergunto: Mãe, mas está frio para quem? Está frio em casa, está frio para ti. E se nós não damos aos nossos filhos, por exemplo, a possibilidade de sentir a necessidade, por exemplo, do aquecer ou do arrefecer, que é a questão do seu corpo, seja a fome, que também tem a ver com o meu corpo, mas é tenho ou não tenho necessidade de comer mais ou menos. Tenho ou não tenho necessidade de chorar, não é? Se vem um adulto e diz não chores ou não é preciso chorar. Não é preciso chorar. Nós temos esta expressão que aliás é uma expressão que nem é por mal, não é preciso chorar, significa quase eu estou aqui. Não fiques triste, Sim. não é, mas nós quando dizemos não é preciso, significa a tua necessidade não é válida.
Uhum. Ou para que é que estás a fazer birra? É uma necessidade naquele momento que nós podemos ajudar, podemos reconhecer, mas não podemos anulá-la. E nós depois crescemos adultos muito nisto, que é, eu não sei de facto quais é que são as minhas reais necessidades. E porque o que é suposto? Muito o que é suposto, não é? Eu tenho muito, desta manhã em sessão, a história do, eu sou exigente demais. O que é ser exigente demais? É de acordo com qualquer coisa que tu tomas como, não é? Uma Como referência, não é? uma referência. Uhum. Caramba, para ti, este nível de exigência é o que é o teu normal, não é? Normal é estatística, é a tua linha. Para mim, se calhar eu olho e digo, olha, para mim, a tua necessidade é exagerada em comparação com a minha. Mas virá outra pessoa que diz, olha, tu só precisas disso, eu ainda preciso de mais. Portanto, nós anulamos isto em miúdos, anulamos muito aos miúdos, e eu acho que aí nós, como os pais, têm essa responsabilidade, que é mais do que a questão de, há bocado quando estavas a falar um bocadinho sobre ti, a parentalidade consciente não, é uma expressão que me faz muito mais sentido que a questão da parentalidade positiva. A parentalidade consciente é eu como mãe, como pai, estou consciente que a forma como educo pode levar e trazer coisas boas, menos boas, ou até más, aos meus filhos. E esta consciência de que nós temos que permitir, não é de permitir-lhes tudo, não é porque o miúdo está a fazer uma birra que pode bater, que pode. Não, mas vou reconhecer a birra. Eu não vou dizer não tens que fazer birra. Posso dizer, querido, tua birra está a magoar a mãe, ou estás a gritar e a mãe está a ficar com dor de cabeça, ou olha, não vais bater porque a mãe não permite que me batas. Mas não vou dizer a tua birra não é válida. Exato. E depois nós somos crescidos a fazer as nossas birras e a penalizarmos e a nem querer perceber o que é que precisamos e depois a estarmos em relações que não nos dão nada. Exato. Uhum. E às vezes a monopolizar, não existem pessoas más e boas, não é? Nós, quantas vezes olhamos para alguém com quem tivemos uma péssima relação, mas com esta pessoa, não é? Ele ou ela orientou-se. São outra dinâmica, não é? Sim, Outro é outra organismo. coisa. É isso, é isso. Olha, eu gosto de pensar nisso um bocado como as alergias alimentares, não é? Se eu for alérgico ao morango, eu não posso comer morango, porque o morango a mim vai-me fazer mal. Mas se calhar tu, Catarina, podes continuar a comer morango. O morango não é bom nem é mau. O morango vai-te fazer mal numa altura da vida e se calhar passado uns anos essa alergia passou. Passou, pode ter passado, exato. Diferente. Também, não é? E é isso, e às vezes não é se as pessoas são bons ou más, é se naquele contexto e no tipo de relação que temos, se funcionamos em conjunto ou não, ou se para o meu organismo aquilo não vai dar. É? Isso é trazer a tal humanidade e não precisar transformar ninguém nem em sapo nem em príncipe, não trazer. Passa muito por aí. Catarina, nós fomos aqui avançando na nossa conversa, mas quando eu te desafiei para estares aqui comigo, foi a partir de um post que tu fizeste. E eu pressenti que de alguma forma, não sei se pensei bem ou não, mas pressenti de alguma forma que era um post um bocadinho provocatório. E mais do que propriamente assim com uma reflexão assim muito específica, porque, bem, eu já te vou dizer porquê, vamos conversando. Podemos ir assim por partes? Podemos, claro que sim. Então vá, para contextualizar o post, tu dizias uma traição diz muito sobre quem traiu e quase nada sobre quem foi traído. E aí depois ao ler o post fui fazendo por partes. Primeiro a minha primeira reação foi claro que não, Catarina. Como é que tu, uma mulher que põe posts tão acertados, faz uma coisa destas? Foi assim a minha primeira reação. Já te respondo. Sim. E depois, indo por partes, achei, tu fazes a legenda, aliás, no próprio post pões ler a legenda, importante ler a legenda. Então, tu fazes aqui uma reflexão inicial, relações péssimas. Há relações péssimas em que não existiu traição e há relações magníficas em que uma das pessoas pode ter traído. Eu aqui fico logo a pensar em duas coisas. Uma delas é este tipo de generalizações que costumamos fazer, não é? Estas ratoeiras que pregamos e metemos em nós mesmos, não é? Tal como as relações duradouras são aquelas que de facto há muito amor e as relações que se curtas é porque não houve, quer dizer, é tão verdade como o que estás aqui, não é? Mas fiquei logo a pensar em dois aspectos. Um deles é como nós achamos que as relações extraconjugais
fazemos de sinónimo de traição. E eu recebo muitas famílias em que há uma das pessoas ou ambas se sentem traídas e pode não ter nunca havido relações extraconjugais e as pessoas sentem-se profundamente traídas. E ao contrário, há pessoas que têm relações extraconjugais e a sensação não é propriamente traição, às vezes até porque pode ser um género de um pacto entre as pessoas, que não há Uhum. uma exclusividade nas relações sexuais, não é? E portanto, este sinónimo que nós fazemos de traição igual a relações extraconjugais, não é? Não, a traição é um engano, ou seja, é alguém trair, não é? Se, por exemplo, podemos já trair a confiança, até podemos falar, imagina, alguém que mexeu no dinheiro de outra pessoa e que esse dinheiro, portanto, o trair é um engano, é uma mentira. Aqui a base, e lá está, aquilo era, as pessoas, é muito engraçado que as pessoas, quando comentam, seja o que for, comentam numa base das suas dores ou das suas vidas, naturalmente, porque aquilo que dizia muito pouco, ou seja, dizia apenas isto, que é, quando há uma engano, uma traição, quando alguém trai alguém, isto fala neste momento da história de quem traiu, ou seja, não podemos, as pessoas tinham muito, e naquele caso tinha muito a ver com uma traição muito clássica, não é? Porque o homem traiu a mulher. E então o que é que nós fazemos? Das duas, uma, ou culpamos a terceira pessoa, e a culpa é daquela pessoa que se envolveu na história, ou então achamos que, ok, a relação não tinha nada e culpamos a outra. E a pessoa que traiu, muitas vezes é a pessoa menos analisada. E analisar aqui até pode ser dar a mão, porque podemos estar a falar de um problema qualquer. E portanto, aqui a história, e o que eu estava a tentar na altura, claro que provocatório no sentido que era um tema quente no dia, mas muito este convite a que nós, em vez de andarmos à procura das desculpas, sabes, das dores dos outros todos, pararmos para pensar, ok, o que é que esta pessoa fez uma coisa? Porquê? O que é que ele levou àquilo? Quais eram as suas dores, as suas frustrações, seja o que for? Não. Nós muitas vezes isto fazemos em quase tudo na vida. Por exemplo, olha, quando há um divórcio, em vez de nós procurarmos a dinâmica, não é? O que é que aconteceu naquele casal, naquela. Não, tu procuras uma coisa, porque tinha um bebê pequeno. Terão muitas coisas, há muitas justificações, mas a questão é, vamos nos centrar, em vez de andarmos à procura, porque as pessoas achavam que aquilo era uma. Achei piada, porque algumas pessoas achavam que aquilo era uma crítica à questão da traição. E eu, até depois nos comentários, disse, eu também já traí, também já enganei, portanto não tem nada a ver com isso. Mas naquele momento, eu ter traído é uma história que eu vou contar e que diz sobre mim, não é? Diz sobre o meu momento de vida, sobre como é que eu via aquela relação. Diz muito pouco, se calhar, sobre a pessoa com quem eu traí ou a pessoa que foi traída. E era neste sentido. Agora, eu acho que nós temos muita tendência para nas histórias conseguirmos tirar o nosso. Olha, estás a falar e eu nesses comentários pensei muito nisso, mas não era o momento, que é retirarmos da história o nosso lado pessoal, as nossas dores e tentarmos olhar para a história. O que é que aconteceu de facto? Vá, vamos falar sobre os factos. E nós não, nós vamos buscar as nossas dores. Imagina alguém dizer, mas eu já fui a terceira pessoa e não foi por mal. E a pessoa pensa, mas ninguém, eu também não acho que haja mal nenhum. As relações começam nas maiores, em várias circunstâncias. Tanto que, por exemplo, em relação a esta traição em concreto, eu, longe de mim, por exemplo, achar que alguém que trai uma vez trai uma vida inteira. Ou alguém que nunca traiu, nunca irá trair. Não sabemos. Nós somos muito dinâmicos, felizmente, para o bom e para o mau. Agora, aquilo era muito um bocadinho um convite para que as pessoas parassem e se centrassem, porque nós ainda culpamos muito tudo o que está à volta. Sim, e ainda se vai muito para esse lado, não é? De procurar de onde é que as coisas vêm, mais do que para onde é que eu quero ir. Que também Uhum. podia ser esse o raciocínio, não é? Que, Não ok, muito. Por exemplo, esta história da má relação é uma coisa que o que eu estava a dizer é a questão dos valores. Tu tens de facto homens e mulheres que toleram relações más, e más, não vamos, volto a dizer, não estou a falar sequer de questões tóxicas. Imagina, relações em que tu vais perceber que não há, por exemplo, sexualidade, a sexualidade não é uma relação sexual. Sexualidade enquanto um todo, intimidade física, há anos. Já é impossível, às vezes até generalizamos para o homem, que este homem nunca tenha procurado nada fora de casa. Uma expressão muito, né, muito clássica. Quantos há homens que aguentam e que estão em relações destas anos? Porquê? Por N razões. Não cabe a mim, nem sei quais são, nem interessa. Como tens mulheres que estão em relações em que, por exemplo, até sabem que há traições e há um género de um pacto em que a equipa fica e a pessoa nunca saiu. E depois, por alguma razão, há um momento em que isso rebenta e tu sais e vem, pois, a relação sempre foi assim. Não sabes. As relações são muito dinâmicas e eu acho que nós aceitarmos esse dinamismo e não andarmos à procura das justificações do fim, mas sim, como é que vamos partir daqui para a frente, seria muito bem. As pessoas estão horas a justificar-se. sim.
sim. não é? A A contar essa justificar-se a história. elas e aos outros. Sim, sim. E às vezes estamos num exercício tramado que é querer explicar coisas que na verdade nós também não sabemos muito bem, nem os próprios. Porque Sim, não é? Há motivações que são tão tão cá de um sítio que nós não conhecemos bem qual é. E depois damos-nos ao trabalho de tentar montar uma história lógica que possamos contar e não, e tu que explicar. trabalhas com divórcio, quantas mulheres que já decidiram aqui dentro por alguma razão que se queriam divorciar e são capazes de estar horas a explicar-te coisas que falharam e tu pensas, está bem, mas isso até pode ter vindo de alguém que gostava muito de si, de ti, e que nunca conseguiste sentir essa linguagem de amor, por exemplo. Portanto, não, isto é eu acho que esta questão é, nós quando conseguimos centrar em nós e no futuro, temos que fazer uma coisa muito chata, que é assumir responsabilidade. E nós sabemos que isso é chato. Não é? Ninguém gosta, quer dizer, é tão mais fácil. Eu cá em casa costumo dizer, quando eu peço a alguém, imagina, está água no chão, eu digo, alguém pode vir aqui ajudar-me a limpar a água, porque eu venho com qualquer coisa na mão. Não fui eu. Não fui eu. E comigo, eu não quero saber quem foi. Eu estou a pedir ajuda para esta tarefa agora, não é? Ao presente. E nós temos muito, mas eu acho que é um bocadinho cultural, não tenho dúvida, que é muita, eu não tenho culpa. Ou Sim. quais foram as minhas desculpas para chegar a um determinado ponto. Não tens, por exemplo, uma mulher ou um homem podem chegar à conclusão que uma relação acabou e essa relação, aos olhos de qualquer outra pessoa e até mesmo aos teus, não ter nada de mal a apontar. Sim, sim, sim. Não houve. Não São é? os tais ciclos, não é? Às vezes aconteceu que no ciclo de uma relação, a relação fechou, terminou. E não quer dizer que o ciclo tenha sido mau. Não, foi um ciclo que pode ter sido bom, pode ter sido interessante, pode ter sido fabuloso do ponto de vista da satisfação das necessidades individuais daquele par. E quando há um determinado momento que, olha, extinguiu-se, terminou, agora vamos querer Não. coisas diferentes, não é? E é muito difícil fazermos isso, acho que vamos muito para a história. A questão das relações extraconjugais e da sensação de traição a partir daí, e não só, olha, eu tenho recebido mulheres e homens, nós trabalhamos com mulheres e com homens, que muitas vezes vêm com este discurso e com este sentimento de traição, e nem sempre é por relações extraconjugais. Tu falaste aí da questão do dinheiro, é uma delas, às vezes as O pessoas dinheiro é foram muito presente, mesmo sim. enganadas Família, e com família, dinheiro. família também, portanto há aí outras questões estas que trazem a sensação de traição, de a minha confiança foi quebrada, senti-me. Ou aquela coisa que de certeza recebes muito, que é a história do eu nunca esperei isto desta pessoa. Sim. Tipo, qualquer coisa, nós temos, mas sabes que daí vem sempre uma questão que leva muitas vezes às rupturas enquanto as relações ainda existem, que é muito esta ideia, muito falsa, muito ingênua, que é eu conheço alguém e eu conheço esta pessoa para sempre. E as pessoas estão sempre a mudar. E eu costumo dizer, a pessoa que, repara, olha, o Pedro foi trabalhar agora para fora hoje. O Pedro que vai chegar amanhã não é o Pedro que saiu hoje de manhã de casa. Seja porque conduzir se chateou, seja porque lhe aconteceu algo de fabuloso, seja apenas porque, seja pelo que for, nós somos pessoas diferentes. Eu posso ter deixado de gostar de carne de um dia para o outro porque era algo que eu vinha a amadurecer na minha ideia. Ou porque eu vi uma série que foi tão impactante que naquele momento eu tomei uma decisão radical. Ou porque uma amiga minha me contou uma história em que eu de repente, aquilo dá-me quase, não é, uma onda, um renascer de algumas ideias. E esta ideia de que tu conheces alguém para todo sempre faz com que de facto não te des ao trabalho de voltar a conhecê-la e de perceber, olha, ela sempre gostou do bife e agora, caramba, ela disse que gostava de tofu. Ou como podes ter grandes questões, não é? Grandes impactos de coisas que tu achavas que aquela pessoa nunca faria. Mas houve alguma coisa, por exemplo, em termos de dinheiro. Imagina uma dívida em que aquela pessoa se envolveu e de repente mudou completamente a relação que aquela pessoa tinha com o dinheiro. E eu acho que esta disponibilidade para tu seres curioso a vida toda com alguém com quem escolheste ficar e para voltar a conhecer, faz primeiro com que saibas que o facto de eu estar muito feliz com o meu marido não significa que amanhã ou depois de amanhã um de nós não dissesse, olha, este ciclo acabou. Não é? Portanto, não há tanta estranheza. Por outro lado, uma maior disponibilidade para continuar a conhecer e a conquistar, de alguma forma, tanto a mim como ao outro. Agora, nós temos muita ilusão de que é de uma maneira assim para todo o sempre. Sim. E depois levamos ali uns grandes baques, não é? Sim. Óbvio. Eu acho que essa é a nossa forma assim um bocadinho infantil como humanos, que temos de tentar sentir alguma segurança no mundo, não é? Exato, mais vale entregar ao universo, não é? E deixar ir, não é? Olha, relaxa, nada está sob controle, portanto, relaxa, deixa andar.
Sim, mas nós procuramos muito isso, temos muito essa necessidade também. E também essa a diferença, e vamos outra vez aqui para os conceitos, do que é segurança e do que é garantia. Eu posso sentir uma grande segurança na relação e precisar dessa segurança e não ter garantias, não há garantias nas Sim. relações, Uhum. mas pode haver segurança. Claro, segurança, eu não tenho dúvida nenhuma. Segurança é muito, olha, lá está, a honestidade do outro sobre o que sente, alguma previsibilidade. Por isso é que, por exemplo, tens relações, quando as pessoas, por exemplo, passam a morar juntas. Porque é que tu tens uma maior sensação de segurança na esmagadora maioria dos casos? Porque é quase, tu sabes que pelo menos existe um retorno a casa e que, portanto, não sais sem pelo menos falar com o outro. Não é só mandar uma mensagem, também podes mandar uma mensagem e desaparecer. Mas nós precisamos desse lado, não é? Mais de alguma previsibilidade, não é? Todos precisamos um bocadinho. Garantias, não há. Não As há. pessoas dizem, Catarina, mas como é que eu sei que ele gosta, essa é outra, né? Que ele gosta mesmo de mim? O que é mesmo? Não é? Muitas vezes, Claro. quando tu só te predispões a ver o teu lado e as tuas formas de amar e a tua forma de sentir, e se aquela pessoa não ama igual a ti ou não faz as mesmas demonstrações de afeto, tu não consegues ver. Não há essa garantia. Agora, claro que nós podemos, eu costumo dizer, gostar, enquanto, e felizmente vivemos hoje num momento de liberdade, podemos nos divorciar, podemos. Estar é uma escolha. Uhum. Claro que, infelizmente, não tão livre quanto deveria, porque há fatores, lá está, económicos, familiares, e assim que nos fazem ainda sentir alguma prisão, mas esta é uma escolha. E não há nada mais romântico, nem mais garantia que eu estou enquanto quiser. Quando quiser. E isso era bom que fosse sempre assim, claro que não é tão linear, nós sabemos que Uhum. não é. Mas isto, por exemplo, em relação às questões das traições, depois havia um dos comentários, não sei se leste, que era muito agora esta nova questão de algumas relações abertas, ou de que a monogamia Não é não é natural. natural, não é Uhum. natural. E eu digo sempre às pessoas que, ok, pode não ser natural, mas pode ser desejável para determinado tipo de pessoas que querem isso para a sua vida. E não tens de ter, não é de repente, porque, por exemplo, estarias num grupo em que toda a gente abria a sua relação, que tu tens que passar a sentir-te confortável com isso. Isso, exato, É, exato. há pessoas, para pessoas serve, para outra pessoa não. Uhum. Sim, parece não estar muito claro, não é? Em relação à nossa natureza enquanto animais que somos, se somos monogâmicos ou não. Uns dizem umas coisas, outros dizem outras. Olha, Mas mesmo que não seja da tua natureza, nós não somos só animais. nós somos animais, só que somos animais sociais e, portanto, temos Exato, uma portanto série de eu outras posso necessidades para escolher. além das biológicas. Temos as nossas necessidades sociais e as nossas Exato, necessidades imagina, eu relacionais. até te digo assim, olha, eu de facto, enquanto animal, a minha natureza não é monogâmica. No entanto, eu escolho ser monogâmica. Uhum. Portanto, nós não vamos só da natureza, não é? Claro, claro, exato. Tal como nós, como animal, se calhar quando nos sentimos atacados, somos capazes de degolar o outro, enquanto pessoas não o queremos fazer, não é? Não é por estar atacado ou ser melindrada que vou pôr em Atacar, risco. exato, mas é uma escolha. É uma escolha, obviamente que é uma escolha, Exatamente, não é? É a história, exatamente. olha, não podes matar. Desculpa, eu poder posso. Eu escolho não matar. O que acontece, se eu matar, posso ser preso. Mas poder posso, é uma escolha Olha, minha, não isso é é? eu acho que isso foi das coisas mais impactantes que eu aprendi em filosofia, quando era miúda, não é? Nas aulas de filosofia, e que digo muito, principalmente ao meu filho mais velho, claro, que é muito isto, de poder nós podemos tudo. A questão está nas consequências daquilo que escolhemos fazer. Exato. Isto tem coisas pequenas, agora poder podemos tudo. Não é? Agora, Agora é mesmo isto que eu quero? todas as escolhas têm, olha lá está, tem isto da traição, mas a pessoa não conseguiu controlar, amigos, conseguir consegue. Agora, eu escolho, posso naquele momento até ter muita vontade de escolher, olha não, eu quero ter uma conversa com a pessoa com quem estou antes disto, porque sei que me vou sentir assim ou assado, ou porque isto vai ter este impacto nisto. Olha, como nos divórcios, não é? Claro que podes divorciar se tem consequências, tem, e tu vais, olha, se com ajuda melhor ainda, não é? Lidar o Lidar melhor com possível com elas, claro. elas. Tal como manter a relação também tem consequências, na verdade tem E sempre tudo algumas nada consequências. agradáveis. Exato. Portanto, a questão tem muito a ver com isso, é como é que nós vamos fazer isto. Essa é outra questão que nós nos debatemos aqui com muita frequência, que é este preconceito em relação às famílias de pais separados, como se todas as questões e dificuldades tivessem a ver com os pais separados. Sabendo nós que Era os bom. pais que estão... Era bom, era ótimo, mas também sabemos que não é verdade e que a dificuldade muitas vezes na parentalidade
tem mais a ver com a relação entre os pais e não propriamente se eles estão casados ou se estão separados, porque há sem pais, dúvida. não é? Mas continuamos, eu acho que isto é uma também, olha, é uma dificuldade nossa do ponto de vista social ainda conseguir também fazer isso. Tu depois avançaste no post, e falaste da tal questão da traição, só dá informação sobre quem traiu. Agora percebo que estavas a falar mais naquele frame, naquele momento da traição e Sim, não sim, propriamente claro. numa generalização de, ok, que pessoa sou eu no meio de tudo isto, ou que relação é que temos. Parece-me a mim que o tipo de relação que temos também pode de alguma forma, a sua natureza, dizer alguma coisa se houve traição ou não. Acho que não é só por si. Estou contigo. A qualidade da relação não explica tudo, mas a qualidade da relação explica algumas coisas. Eu Ahm, acho que explica algumas coisas, mas também pode não explicar, ou Pode não seja, explicar, é isso, é exato. muito esta sensação de que não é, ou seja, tu de facto tens relações não nutritivas para ambas as partes em que isso não acontece, portanto tem muito mais a ver qual é o teu momento, o que é que Uhum, estavas à procura mais nisso, claro que uhum, houve uma coisa, se vais analisar de facto a relação, principalmente imagina, se este casal, um casal em que houve uma traição e que decidem reerguer ou recomeçar, é muito importante perceber o que é que os levou àquele claro. ponto. Isto Uhum, em termos de terapia, eu não sou terapeuta de casal, atenção, é sempre muito bom fazer essa, para mim é importante fazer essa distinção, mas quando se está a tratar de uma traição, se não perceberes no que é que naquela relação te levou àquele ponto, tens que discutir, a outra pessoa tem que entender, tem que poder fazer perguntas, portanto, obviamente, uhum, não há um framezinho de tempo, até pode exato. ter a ver, por exemplo, com a repetição do ato, não é? Que para um é Uhum, importante, para o outro não. Aí vais ter que esmiuçar muito bem. Eu uhum. aí era mais com isto, era não pegarmos nisso e tirarmos logo conclusões, não é quase sempre que há um mal da fita, que é aquele terceiro elemento, e depois que a relação era horrível, que as pessoas estavam mesmo mal e por isso, não sabes, Não se é sabe, mais não, isso, não. E nem não sempre é sabes. assim, na realidade, nem sempre é assim. E depois continuaste, continuamos à procura da culpa, isto nós já falámos um bocadinho, né? Na mulher Uhum. com quem aconteceu traição e falar sobre a mulher que foi traída, que também de alguma forma tem algo, qualquer coisa de menos, ou pode ter qualquer coisa a Sim. menos que levou Não a que isso dava, acontecesse. não satisfazia a pessoa, quase sempre Por eu, exemplo, né? é quase sempre essa coisa. E eu fiquei aqui a Uhum. pensar, olha, que giro, estamos aqui outra vez nesta limitação também de como vemos as relações. Primeiro porque fala-se menos de quando são as mulheres a trair, porque as mulheres também traem, tu próprio já disseste aqui com naturalidade, olha, já Sim. traí, portanto, as mulheres também traem, mas fala-se menos nisso, fala-se mais nas traições dos homens, falamos menos nas traições das mulheres. Também Eu acho, notas? não sei, olha que eu acho que se fala, neste momento É. fala-se muito ela por ela. Eu acho é que ainda há muito, quer dizer, atual, nos últimos tempos temos, não é uma traição que foi muito mediática, não é? Quando a Shakira canta a sua traição, mas aí se fosses para uma análise daquilo tem muito a ver com velhos chavões, primeiro porque é mais nova, segundo, N coisas que Uhum. mexeram ali, que as pessoas, lá está que eu senti no post, que é que tu sentes com algumas dores e portanto é normal que aquela traição, aquela pessoa, mulher traída, personifica uma data de mulheres que se sentiram traídas e que vão aproveitar o momento para chorar as suas dores. Eu acho que a mulher que trai, primeiro, não é? Fala-se muito nisso, meio na brincadeira, mas um bocadinho a sério. A mulher que trai, a mulher é mais cuidadosa na sua inteligência emocional e, portanto, muitas vezes as traições das mulheres não são aquilo que leva, por exemplo, a uma separação ou a um divórcio. Ou seja, as traições aconteceram, podem lá estar, mas não é, por exemplo, a descoberta dessa traição que leva ao momento. E muitas vezes o homem, eu acho que não é uma coisa assim tão nem de ingenuidade nem de burrice, é quase uma forma de ou seja, de precipitar o fim sem ter que ter uma conversa, é quase uma forma meio infantil de Uhum. precipitar o fim sem ter que ter uma conversa, e portanto tu tens conhecimento mais de relações que acabam por uma descoberta de traição masculina do que feminina. Sendo que lá está, não podemos generalizar, porque, por exemplo, Sim. se tens muitas vezes casais de duas mulheres em que de facto isso acontece e há uma traição e só temos mulheres envolvidas, portanto não é por Exato. aí, Ao contrário, ou entre não é homens, só não de é? homens, Exato. portanto não é. Agora, acha que as mulheres, generalizando mais uma vez, até em termos históricos, as traições que fizeram ou que estão para fazer foram sempre muito, ou seja, a relação não acaba por causa dessa descoberta, e então Uhum. elas ficam diluídas ali e não aparecem como os grandes gatilhos de uma Gatilhos. separação. Uhum. O meu também não acredito, e lá está, eu estou aí. Foi por isso que até foste buscar no meu post, que é, eu também não acredito que a relação acaba apenas porque existiu aquela traição. Uhum. A relação acaba porque a traição representa qualquer coisa muito maior.
Sim. Sabes que eu sempre fui uma pessoa, se calhar por ter traído, isto agora focamos na traição, mas e a traição, vamos falar aqui da traição no sentido de ter uma relação extraconjugal, não vamos falar de outras questões sempre monetárias. Uhum. Eu sempre tive muita coisa de que uma traição extraconjugal era imperdoável. Até ter uma relação estável, de muito tempo. E hoje, se me perguntares assim, olha, se tu descobrisses que o Pedro te tinha enganado, te tinha traído como mulher, o que é que tu farias? E eu não te consigo responder assim de uma forma como se calhar antes do Pedro te dizia, ia-me embora, claro. Eu hoje, sabes, não sou capaz de dizer isso assim. Tenho quase a certeza que sim, que não ficaria, porque teria muita dificuldade no processo do perdoar, e acho que me tornaria uma pica-miolos, e não ia ser feliz assim. Mas já não consigo dizer-te isso dessa maneira, porque acho que de facto há muitos contornos, há muitas coisas. Portanto, uma relação também não acaba só pela traição, acaba por aquilo que ela representa. Pode Sim, representar, imagina um si, sim. lá está Ou o peso que tem em relação a tudo o resto, não é? Porque Eu também também, sou a favor, exato, de fazeres um balanço, não sem é? dúvida. O peso em relação a tudo o resto. Sim, acho que também faz. Também achei curioso que aqui nesta, e sabemos que isto é muito limitado, os posts e o conteúdo, mas também de que se parte do princípio que o homem traiu a mulher com outra mulher. E também às vezes nem sempre Uhum, é assim, às vezes os homens traem as mulheres com outros homens. uhum. E que também levanta uma série de outras questões também às vezes muito Eu, difíceis do eu ponto de acho vista aí sempre emocional. mais problemático, apesar de haver aquela frase, não é fácil do não, mas pelo menos é alguma coisa que tu não poderias ter dado à tua relação, não é? Porque estamos a falar aqui de uma parte mais de uma sexualidade, do outro lado da tua sexualidade. Eu acho que aí é uma questão de verdade ou de descoberta, que ainda é mais íntimo, não é? Se a pessoa se calhar descobriu um lado de si ou conseguiu perceber que lá está, nós somos dinâmicos, e eu não tenho dúvida que há alguns homens que acabaram depois por assumir a sua. Que gostavam de outros homens, no momento em que casaram com mulher, podem não ter feito em verdade absoluta. Exato, exato. Mas há qualquer coisa que pode ter tido a coragem de sair, ou de teres, sei lá, permitido-te a sentir. Uhum, Portanto, esta uhum. coisa de lá está, que nós somos os mesmos a vida toda, não é bem assim. Claro, claro. Ou Com então mulheres, foi. por exemplo, que após divórcios casam com outra mulher. Exato. Uhum. É porque enganaram o homem? Não. É porque, se calhar, permitiram-se descobrir e sentir outras Sim, coisas. sim, sim. Ou então até aquele momento de facto não tinha sido, a experiência nunca tinha sido essa até o momento em que se apaixonaram por outra mulher e descobriram, olha, afinal eu também me apaixono por Exatamente, mulheres. não é? Se nunca te cruzaste, olha, não é? Se for uma questão, exatamente, a questão de apaixonares. Se nunca te cruzaste com uma mulher por quem te apaixonaste, como é que podias saber? Exato. Até o dia em que te apaixonas perdidamente. Não, eu aí acho que, como por exemplo, esta questão, olha, estamos a falar do balanço. Até tu podes, imagina que te apaixonas perdidamente por outra pessoa. E o apaixonar perdidamente aqui é um conjunto de fatores, até muito hormonal, não é? Uhum. Não é, tu não sabes que aquela pessoa vai ser a pessoa da tua vida porque nunca viveste com ela. E de repente olhas e para a tua relação e dizes, caramba, está bem, mas o que eu tenho é mais valioso na minha vida. Porque eu faço o balanço e, ok, senti isto, não vou negar que sinto isto, mas a minha relação, aquilo que eu tenho construído é mais valioso. Porque não é? Lá está. Pois, podes escolher, não dar Tens a escolha. continuidade e vazão a essa paixão, que é, ok, estou apaixonada, não vou fazer nada em relação a isso, vou esperar que passe, porque a relação que tenho para mim neste momento Ou é muito não mais passar, importante. podemos, agora estamos a entrar, não, olha, já estamos quase a Pronto, entrar já. aqui no poliamor. Mas Exato. podemos ou não podemos gostar mais do que uma pessoa? Eu Uhum. acredito que podemos gostar mais do que uma pessoa. Sim. Como acredito que, por exemplo, tu podes separar-te, um divórcio, uma separação de alguém de quem gostarás a vida toda. Uhum. Sim, também acredito nisso. Mas que não funcionou. Olha, morangos, eu posso ter amado aquela vez que comi morangos, a seguir desenvolvi uma alergia, nunca mais pude comer morangos. Não quer dizer que eu não continue a adorar morangos, não os quero na minha vida. Não posso, não Agora, quero, exato, é nós isso. não temos que odiar o outro para nos separarmos. Uhum. Às vezes não resulta, as relações às vezes não funcionam. A máquina, a engrenagem não funciona. Não quer dizer que não tenhas ali uma pessoa maravilhosa que vais amar a vida toda. Não com desejo, não é? Talvez não com Uhum. desejo sexual, talvez não com urgência, mas podes gostar de alguém a vida toda Uhum. e não ter uma relação com essa pessoa.
Sim, e podes amar de facto essa pessoa sem ter a relação, e podes ter uma relação com uma pessoa que não amas e escolhes ficarem na relação por algum motivo que vos faça Sem sentido na dúvida. relação. Eu tenho muito, eu brinco sempre a dizer que isto das relações, de quem trabalha com relacionamentos, há várias escolas. Eu acho, honestamente, que por muito que a sexualidade possa ser trabalhada, a questão do desejo, é a parte mais animal que nós temos. Uhum, E, portanto, tenho algumas. Acho que a sexualidade pode ser trabalhada, pode ser melhorada. Tenho alguma dúvida sobre a questão do cheiro. Ou hum, seja, acho que essa é a única coisa que tu não podes ir lá e mudar na outra pessoa. Acho que ou é, ou de facto não é, mas pode-se escolher que não seja. Vamos ter que parar com esta. Lá está também com esta ideia de que todas as relações têm que ser altamente físicas. uhum, Há pessoas, há casais e relacionamentos, não temos que lhes chamar amorosos, porque não há paixão, mas que podem viver muitos e muitos anos sem essa parte. Mas são escolhas. E a única coisa que eu defendo é que seja uma escolha consciente das duas partes e que não frustre nenhuma delas. uhum, Ou seja, exato. que eu não desista do meu lado físico para ficar ao lado de alguém que não tem esse lado, mas podem existir duas pessoas que vivem muito bem assim, Uhum, até exato. ao dia. Até ao dia, Isto é porque também diferente. sabemos que as coisas vão mudando. Exato, É até isso, ao é dia. exatamente isso, é exatamente isso. Olha, sabendo que a questão da traição, e agora volto a generalizar, já não vou só para para as Generaliza, relações, generaliza. agora bora lá generalizar outra vez. Sabendo que é das coisas que mexe profundamente connosco, não é? A sensação de termos sido traídos mexe profundamente connosco, porque mexe com as bases daquilo que é a confiança no E outro, na controle. relação, de controle. Mas acho que muito da confiança, pá, pronto, lá está, cada um fala da sua história, se calhar Claro. mexe muito na parte da confiança. Como é que podemos recuperar de uma relação destas? Como é que podemos recuperar desta sensação de ter sido traído? Como é que podemos recuperar a confiança nas Eu acho relações? que tu estás a tocar num ponto, eu consigo sentir a tua dor, não é uma sessão um para um, portanto, se eu podia dizer quais eram as tuas dores e conseguia perceber, eu falaria das minhas, se calhar, mas aqui a questão de traição temos que perceber primeiro, lá está, qual foi a dinâmica, imagina que estamos de facto num casal que quer recuperar, que quer ficar junto depois de uma situação destas. Primeiro temos que perceber que padrão é que levou para que Uhum, aquela pessoa que foi enganada entenda que existia um caminho e possa sentir, lá está, alguma previsibilidade. Pronto, que é só isto, é sentir que, porque não quer dizer que amanhã não sejas tu, não seja outra pessoa. Mas aqui, principalmente, é perceber na pessoa que se sente traída, não é? Que é quem dói. Infelizmente, numa relação que recupera, a responsabilidade ou a capacidade de fica toda no lado de quem dói. Porque és tu que defines se consegues ou não recuperar. uhum, Ou seja, isto é um bocado ingrato, não é? Porque depende muito menos de quem traiu do que quem foi traído. Porque quem traiu até pode mudar comportamentos, mas se tu não curares a dor que estás a sentir, não vais lá ficar. O outro pode-te dar. Que provas é que te pode dar? Não pode dar, lá está, não pode mostrar num filmezinho que diz, olha, é assim que nós vamos acabar nossos dias. Não pode. Portanto, tu tens é que entender o que é que doeu. Doeu o amor próprio? Doeu eu sentir-me incapaz ou menos capaz fisicamente? Doeu eu sentir-me, vou generalizar só no feminino porque sou mulher, mas eu sentir-me pouco bonita, pouco desejada? Ou eu sentir que há qualquer coisa que não sou capaz de dar àquela pessoa. Mas aqui, uhum, ou seja, tu tens que perceber onde é que te dói, o que é que te dói. Porque quem foi é como se imagina, quem tem o tiro, não é? Quem tem a dor, a ferida, é que vai perceber se a pele consegue regenerar ou não. uhum, Porque, por muito que o outro te traga 1000 cremes, a tua pele pode não é, regenerar. uhum, Pode ser uma ferida. Imagina, por alguma razão é que tu tens alguns casais que nunca recuperam de uma traição em que foram, por exemplo, apenas, vou usar aqui o apenas entre aspas, mas perceberam que é, imagina, algumas mensagens trocadas em que nunca sequer aconteceu nada. uhum, Para aquela pessoa aquilo foi uma coisa horrorosa, ou pelas palavras que aquela pessoa usou, ou porque a sensação lá está a ter sido enganada. E tens pessoas com quem existiu uma relação sexual completa e que recuperam disso enquanto uhum, parceria. Por isso lá está, isto depende muito de pessoa para pessoa, uhum. em que lugar é que me doeu e consigo ou não recuperar desta dor. O outro até se pode fazer em ouro, mas será que eu consigo? Uhum.
e também conseguir perceber o que é que era preciso pedir ao outro para conseguir também fazer este caminho. Nós também, como falámos logo no início, nem sempre sabemos bem o que precisamos, quais são as nossas necessidades e poder comunicar ao outro. Mas sabes, uma coisa me fala, eu não aprendo agora, isto foi para um lado completamente diferente se calhar do que eu estava à espera, mas isto lembra-me sempre um filme que é o Closer, que é, muitas vezes a pessoa traída sente que aquilo que precisa é de saber tudo ao Uhum, pormenor, uhum, sem perceber que depois de saber tudo ao pormenor, não é um dado reversível, sabes? Não podes tirar isso da tua cabeça. uhum. E nós achamos muitas vezes que o saber mais nos ajuda a. E eu agora brincando novamente com uma doença, às vezes tu não precisas de saber tudo o que tens, precisas só de te entregar à cura. Olha, eu não quero saber bem onde é que está isto, mas eu quero ficar boa. E nós às vezes achamos que não, que é saber tudo. E algumas pessoas podem passar por aí, outras não. E eu às vezes o que digo sempre em relação aos dados é, lembra-te só de que quando fazes uma pergunta, eu acho sempre que a cura para tudo está nas perguntas, nas relações, tu tens de estar preparado para a resposta. Uhum. Às vezes fazes as perguntas, sabes, ali na coisa do eu quero saber, depois ouvi. Eu não queria saber. Porque eu daqui não vou, sabes, a sensação, e daqui para onde é que eu vou? É, exato, Eu, exato. eu tinha 14 anos e o meu namorado não me ligava nenhuma, estava ali há uns dias que não ligava nenhuma. E há uma amiga minha que vem dizer, então mas chegas lá e dizes-lhe sim ou sopas? Não lembro-me isto como nunca, não é? E claro que eu cheguei lá e ele olhou para mim e disse, bem, se a pergunta é essa, sopas. Pá, e eu vinha pensar, eu não queria saber. E eu estava preparada para a resposta, porque é que eu fiz a pergunta? Exato, exato. Não me perguntes uma coisa que não queres saber a A resposta. resposta. Exato, é isso. E às vezes também acontece que, ok, chegou-se ao fim da relação e não é mesmo para continuar a relação e isso está decidido. Ainda assim a pessoa fica ali com um buraco dentro de si durante muito tempo, não é? Como é que se pode voltar a confiar nas relações? O que é que podemos cuidar em nós para voltar a entregar a uma Eu relação? acho que é a mesma coisa, tu primeiro tens que perceber de onde é que te vem esse buraco, não é? De onde é que vem essa dor. Porque muitas vezes um casamento acabou e tu vais perceber, ok, o que é que me dói? Dói-me ter perdido esta pessoa? Dói-me ter perdido este projeto? Dói-me, olha, por exemplo, ter filhos e não imaginar pôr outra pessoa dentro de minha casa? Dói-me eu ter tido a ilusão de que dói-me. O que é que me dói? Porque só se percebes o que é que te dói é que vais conseguir, não é? Fazer aqui, ligar os pontinhos e tentar um recomeço. Eu acho sempre que o recomeço é possível quando tu queres, no sentido de eu escolho. Não tens que estar plenamente curada, quer dizer, tens que já estar sozinha há muito tempo, ou tens que estar absolutamente bem. Não, há relações que começam e tu ainda estás num lugar super debilitado e reconstróis-te ao lado de alguém. É possível, não há um timing perfeito. Eu acho que nós temos que perceber porque é que dói tanto. E às vezes essa resposta pode não ser a mais bonita. Imagina, às vezes nem é pela pessoa, é porque não estava nos teus planos um projeto acabar. Imagina, eu sei que tudo o que chorei quando fiquei grávida do meu segundo filho e sozinha era todo o preconceito que eu sentia sobre mim. Que era como é que eu tinha sido capaz de ficar grávida segunda vez de uma segunda relação e não ficar com aquela pessoa. Tipo, ok, uma vez percebe-se, uma segunda vez, quem és tu? Tipo, quase que badalhoca, juro-te. Eu penalizei-me imenso e foram anos muito duros, porque eu quase que me queria penalizar, mas era um preconceito que era só meu. Não vinha de ninguém me tinha dito isso, mas eu sentia aquilo. E tu tens que perceber o que é que te dói. Dói-te o projeto, dói-te não te ver o teu filho todos os dias, isto quando há crianças, e tu tens. Isto por acaso é muito mais masculino, por causa atualmente é que já se fala muito em guarda partilhada, mas até há uns tempos não. E os homens a quem o divórcio que doía não tinha nada a ver desculpa, com a mulher, era como é que eu vou viver sem ver os meus São filhos? os meus filhos, exato. Sim, sim, sim. E tens que perceber o que é que dói. Eu acho que depois de perceber o que é que dói, não há uma fórmula, mas não romantizar. Porquê? Eu acho que há muitas pessoas que, quando não estão a ter a verdadeira noção do que dói, romantizam imenso a relação. Quase que já nem sabem muito bem porque é que aquilo não funcionava. Mas eu era isto, era... Calma, parou. Eras o quê? Porque é que a relação chegou ao fim? Com o que é que vocês não estavam satisfeitos? Por exemplo, eu não acredito, e aí, eu acho que foi por aí também que o meu post te fez, que não era isso que eu queria dizer. Imagina, alguém que diz, não, mas eu estava tudo perfeito
Eu fui totalmente apanhado de surpresa. Espera lá, totalmente, mesmo totalmente? Estou a falar de uma traição, estou a falar de uma separação. Uhum. Calma, não é? Há qualquer coisa aqui que este casal já teve que ter ali, não. Pode acontecer, eu não estou a dizer que não aconteça alguma coisa de uma surpresa total, mas tu paraste para perceber o que é que já não estava bem, o que é que não correu bem. Eu acho que depois de não saberes o que é que correu bem, tens de predispor a ser feliz. E predispor a ser feliz é passares a responsabilidade para ti e tirares do outro, não é? Sim. Não estás sempre ali a achar que não, vou ser infeliz porque me divorciei, tá bem? E agora está na tua responsabilidade de seres feliz divorciada. Exato. Separada. Sim. É fazer da separação e do divórcio não o nosso caminho, mas sim um ponto do caminho. Eu acho que é um ponto do Claro que caminho. se há filhos, claro que se há filhos é um ponto que fica no teu ADN. Não, no ADN no sentido, aquela pessoa fará sempre parte da tua vida enquanto pai ou enquanto partilha da missão da parentalidade. Mas aquilo não define, é um ponto, continuará a fazer parte, não é? Porque a pessoa, não é? O ponto, não o divórcio. Enquanto, por exemplo, eu divorcio-me e não tenho filhos, eu posso escolher que aquela pessoa nunca mais faça parte da minha vida. De maneira nenhuma. Posso aniquilá-lo, quase, não é? Aniquilar as lembranças. Quando há filhos não é bem assim. Não dá. Portanto, faz parte, vai lá ficar marcado na tua história como continuidade, vai. Não no sentido do divórcio, estou a falar da pessoa. Exato, é a pessoa, só que às vezes nós identificamos tanto com a separação que parece que estamos em separação ad eterno, que é, eu sou uma pessoa separada. Não, eu sou uma pessoa que passei pela separação. Eu não sou uma pessoa separada, eu passei pela separação a dado momento e eu não me identifico no processo. Tive um processo de separação que levou o tempo que levou, mas eu não me identifico nesse processo. Ok, terminou. Agora sou uma pessoa. Olha, Mas vamos falar agora já felizmente não, bem dito, cartão de cidadão. Mas nós até há pouco tempo, o nosso estado civil eram 3 letras que até vinham no nosso cartão. Exato. Por exemplo, eu lembro-me da minha mãe sofrer horror, já não chegava ao que lhe tinha sofrido ficar viúva, ter que tirar um novo bilhete de identidade que dizia que ela era viúva, como se aquilo a definisse. Com toda a carga, ou tu eras divorciada, não é? DIV, que era aquilo. Ou mesmo, acho que já tinhas 40 e tal anos, eras solteira, e portanto, o que era aquilo? E o teu estado civil diz-nos sobre ti, diz Claro, sobre ti. claro, naturalmente. Sim. Agora, se uma separação nos marca, claro, há que ter coisas que marcou. Claro, com certeza. Sim, espero que não defina ninguém num sentido. Eu acho só que a questão da partilha da parentalidade é tramado. E por isso é que, por exemplo, o trabalho que tu fazes e algum trabalho que felizmente eu agora acho que, não sei se viste a minha partilha, mas vou começar uma formação, até porque acho que acrescenta alguma coisa ao que faço de mediação familiar, muito esta noção, não é, do conflito, mas a questão da parentalidade é necessário perceber que ainda há uma missão conjunta e nós não podemos passar uma vida inteira a odiar alguém. Ou a estar ali a pensar que eu sou separada desta pessoa, não? Esta pessoa e isto não. Tu és pai e mãe das mesmas pessoas. E partilhar essa missão não é muito fácil. Eu acredito que para algumas pessoas seja e que peçam ajuda, não é? Porque não é mesmo fácil. Mas há um lugar tão bom depois disso. Isso também não tenho dúvida nenhuma. Sim, e há uma nova relação que pode nascer. Se nós fecharmos bem a anterior, é possível renascer uma nova relação a partir daí. Sem dúvida, muitas. Até pode não ser só uma, podes muitas. Parental, não é? Mas com aquela pessoa. Sim, parental, sem dúvida. E gostares daquela pessoa, ter sido um péssimo. Eu falo muito disso do meu pai. O meu pai era o melhor pai do mundo e era um marido muito mediano a cair para o fraco. E, portanto, isto mostra que as pessoas podem ser as duas coisas. Exato. Ok, Catarina, estamos a chegar aqui ao limite do nosso tempo, ao nosso fim, não. Vamos levar o agouro. No nosso fim, exatamente. Vamos fechar também aqui o nosso episódio. Catarina, super obrigada por esta conversa. Obrigada eu. Obrigada. Foi muito bom e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade.